Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Bruno, servo de Cristo, servo da igreja. É assim que eu gosto de me apresentar. Eu acredito que é para isso que Deus nos chamou, para servir, assim como Cristo deu o exemplo. E nesta noite, eu gostaria de estar compartilhando sobre Mateus 6, do 9 ao 13, mas em específico o versículo 10, que é a oração do Pai Nosso. E o que Deus tem colocado no meu coração é sobre nós trazer o reino de Deus para a terra, para que a vontade de Deus seja feita assim como é feita no céu. Eu gostaria de estar lendo Mateus 6, a partir do 9 até o 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que Deus colocou no meu coração tem colocado no meu coração nesses dias é sobre o reino de Deus. Assim como Jesus, tudo que ele fez foi para que se cumprisse a palavra de Deus, para que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra. Eu creio que ele deixou essa missão para nós também, para que nós venhamos a imitar a Cristo e para que o reino dos céus venha para a terra e que a vontade de Deus se estabeleça na terra, assim como é estabelecida no céu, como já está estabelecida no céu. E o que eu gostaria de repartir também é que todos os dias da nossa vida já foi escrito por Deus. E lá em Salmos 139, 16, fala isso. Salmo 139, 16 diz assim: Os teus olhos viram
a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. E o que Deus tem colocado no meu coração, com trazer o reino, e que todos os nossos dias já foram determinados por Deus, é que a gente venha aceitar o desafio diário que Deus nos propõe, porque Ele já escreveu esse dia para nós. E eu creio que todos os dias Ele tem ensinamentos, mesmo nos dias maus, eles trazem ensinamentos, e também nos dias bons, nos dias de refrigério, nos dias de alegria. E assim como Paulo fala lá em Filipenses 4, que fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. E no mesmo versículo, no mesmo capítulo, diz, lá no versículo 11, diz assim, ó: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu vejo que com essas passagens, Deus nos ensina a aceitar o dia que Deus propõe, dos conflitos. Às vezes são dias difíceis, dias, às vezes não são apenas dias, mas são estações, às vezes são temporadas difíceis, mas de todas elas, eu creio, porque a palavra diz que Cristo estaria sempre do nosso lado. E se a palavra diz, é porque é verdade. Ele sempre vai estar do nosso lado, tanto na dificuldade como na alegria. E para que a gente possa entender tudo isso, para que a gente possa compreender o que Deus quer falar nisso, a palavra também diz que devemos aprender de Jesus. Que quanto mais a gente aprende sobre Jesus, quanto mais a gente aprende sobre Deus, a gente descansa e nos tornamos mansos e humildes, assim como Ele é. E eu creio também que para que exista um avivamento,
em nossas vidas, na igreja e no Brasil, uma coisa que em todo avivamento tem, que eu creio que o avivamento é trazer o reino de Deus para a terra, é confissão de pecados. E um dos meus pecados, que ele mais se destaca, é que em situações que eu não tenho controle, eu fico irado muito fácil. E isso é um pecado que Deus tem tratado comigo e Deus tem me ensinado com como é ser manso e humilde. E porque o amor dele é derramado todos os dias na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Porque a bondade de Deus se manifesta e isso é o motivo de não sermos consumidos. E todos os dias eu agradeço a Deus por essa bondade se renovar na nossa vida. E assim como diz lá em Mateus 11, 28, Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu creio que quanto mais a gente aprende sobre Jesus, quanto mais a gente procura conhecer a Deus, procura conhecer Jesus e o Espírito Santo, todo o amor, toda a bondade dele vem acalmar o nosso ser, vem acalmar a nossa alma, principalmente, que a minha alma está sempre agitada, sempre ansiosa pelo que vai acontecer, pelo que vai se dar pelo dia de amanhã. Mas quando a gente procura ler a palavra, conhecer a Deus, essa preocupação e essa ansiedade, ela perde toda a força, ela perde toda a intensidade, porque existe uma força maior que atua sobre ela, que é a força do amor e da bondade de Deus sobre nós. E toda essa ansiedade, toda essa inquietação, ela perde o sentido, porque a força do amor de Deus, que é derramado em cada um de nós a cada manhã, ela mostra o que é que tem mais força. Assim como Cristo se derramou por nós, tudo que Cristo fez na cruz por nós. E eu creio que tudo que Cristo fez na cruz por nós, ele nos deixou como exemplo. E dessa forma, devemos ler a palavra e praticar a palavra. Assim como Cristo se ofereceu e teve as atitudes do reino, ele deixou para que nós venhamos a nos tornar esse sacrifício e ter atitudes do reino. Assim como Paulo deixou um exemplo para nós de atitudes do reino, lá em 2 Coríntios
4. Segunda Coríntios 4, a partir do 5, tem um exemplo de Paulo, de atitudes do reino. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que Cristo veio resplandecer a glória de Deus, para que possamos conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, ter as atitudes de Cristo. E aqui ele fala também, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no coração o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu creio que Paulo está falando aqui que quando a gente começa a ler a palavra, no nosso caso, ler a palavra significa ler a Bíblia e praticar o que a Bíblia diz. E quando a gente pratica o que a Bíblia diz, quando muitas pessoas praticam o que a Bíblia diz, torna abundante a ação de graças por meio de muitos, diz aqui, para que Deus seja glorificado. Quando muitos de nós começamos a fazer o que Cristo deixou de exemplo, toda a bondade, toda a misericórdia, e os apóstolos também, né? Porque aqui Paulo também está revelando Cristo, que ele falou, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimamos. E assim por diante, ele vai dando exemplos de Cristo aqui, que ele conheceu a Cristo e ele praticou. E aonde ele passava, essas práticas se tornavam mais comuns entre os irmãos. E com isso, aquele lugar ia sendo transformado. E Deus, e o lugar sendo transformado, a bondade de Deus crescendo nesse lugar, aumentava também o louvor e a glória para Deus. E eu creio que é isso que, como cristãos,
é a nossa missão de lermos, praticarmos, para que a glória seja dada a Deus, para que o louvor seja dado a Deus. Porque tem uma palavra que fala que é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Tudo vem, tudo nasce e se volta para Ele. Porque Ele é o Criador supremo de todas as coisas. Ele não tem meio, não tem fim, não tem começo. Ele é o grande eu sou. E eu amo falar sobre Ele. Eu amo falar sobre esse Deus tão bom e tão maravilhoso. E essa mensagem eu quero deixar um convite, né, para que cada um de nós venhamos a buscar mais e mais a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa reverência e com toda a nossa submissão à palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo. E com isso, sabemos também que Deus é bom. Cada vez que a gente busca conhecer mais a Deus, ele vai revelando as faces dele, e a bondade e o amor dele. E o que Deus também fala conosco, né, nesses dias, assim, que quando a gente busca Deus, que a gente mantenha a perseverança, porque vão ter dias que a monotonia, ela bate o coração, o nosso coração, a nossa mente. Mas como a gente é daqueles que creem, a gente sabe que Cristo, ele está sempre presente. A gente sabe que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estaria. E quando Cristo está, tudo é diferente, tudo muda, tudo é transformado. E eu creio que isso é fé, para que a gente não caia na monotonia do dia a dia, né? No automático, no caso. E outra coisa que eu queria repartir com os irmãos é que nos dias difíceis, Deus ele nos, como ele já escreveu os nossos dias, Deus ele deu uma cruz para cada um, porque lá em Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu entendo que a sua cruz já mostra que cada um de nós tem a sua própria cruz. Cada um tem a cruz do tamanho que é capaz de carregar. Porque Deus conhece e sonda os nossos corações e sabe até onde podemos ir. E eu creio também que Deus ele permite a Satanás nos tentar pela nossa própria cobiça, mas que nenhuma das tentações é maior do que a gente pode suportar. E aí, mais uma vez, eu vejo o amor e a graça de Deus sobre nós. Porque Deus nunca vai dar
uma cruz maior que a gente possa carregar. E eu creio que essa palavra eu quero deixar e repartir com os irmãos, essa mensagem que Deus propôs para repartir. E eu gostaria de deixar também como tema de casa para que os irmãos venham ler Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, que eu creio que ali é a base de todo o fundamento do Evangelho. O Sermão do Monte. Ali Jesus fala de todas as coisas. Ali Jesus dá a base para tudo. E eu creio que tem muito ensinamento ali. Mateus 5, 6 e 7. Eu queria agradecer pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e suas famílias em nome de Jesus. Amém.